Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, professor de matemática, e essa aula é para alunos do segundo ano do ensino médio. É uma aula sobre arcos de circunferência. Para a gente iniciar falando sobre arcos, a gente precisa saber o que é um arco, certo? Então aqui eu tenho duas circunferências, vamos falar dessa que está aqui dentro primeiro, tem essa circunferência que está aqui dentro, né? E o arco seria o quê? O arco seria essa região, esse pedaço de circunferência delimitado aqui entre esses dois pontos. Eu coloquei o ponto A sobre a circunferência, coloquei um ponto B sobre essa circunferência, e essa região aqui, ó, esse pedaço de circunferência, ele é chamado de arco, ok? O que vai acontecer? O que a gente, quando fala em arco, o que a gente pode explorar dessa ideia de arco? A ideia do ângulo, da medida do ângulo de um arco, tá certo? Notem o seguinte, quando a gente marca dois pontos sobre a circunferência aqui, você vai ter uma região, tá certo? Interna aqui, ó. A gente tem essas duas retas aqui, essas duas semi-retas aqui, que saem da origem, vão até o ponto A, essa outra sai da origem, vai até o ponto B. E essa região aqui, ó, delimitada pelo arco, tá certo? Ela é um ângulo, tá certo? Então, essa medida, a gente pode medir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, a gente pode medir esse arco aqui, né? E essa medida desse arco, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual ao ângulo central correspondente ao arco. Então, a gente tem um arco aqui, certo? E a medida desse arco, ela é igual ao ângulo central correspondente a esse arco, tá certo? Cuidado para a gente não confundir medida que está relacionado ao ângulo com o comprimento, tá certo? Medida de arco e comprimento de arco são coisas diferentes. Aqui a gente tem duas circunferências, olhando agora para as duas circunferências, e essas duas circunferências aqui, ó, eu coloquei aqui pontos, né? Um arco aqui AB, nessa menor, e um arco AC nessa maior. O que acontece? Os dois arcos, tanto AB quanto CD, eles têm a mesma medida, porque eles têm o mesmo ângulo central, ele coincide para os dois. Então o ângulo aqui do arco AB é igual à medida do ângulo do arco AC, tá certo? A medida é igual. Agora, o comprimento, esse tamanho, se a gente esticasse isso daqui, se fosse uma linha, a gente esticasse e fosse medir, essa azul aqui, ela seria menor, né? Ela é menor do que essa daqui, CD, tá certo? Que está na cor preta aqui, tá certo? Então, a gente tem que ter a ideia aqui, medida de arco é diferente de comprimento de arco. Medida está relacionada ao ângulo central, tá certo? Você tem duas circunferências com medidas iguais e comprimentos de arcos diferentes, tá certo? E como é que a gente pode medir essa abertura, digamos assim, né? Esse ângulo? A gente pode medir de duas formas. Uma é em graus, certo? Qual é a ideia por trás da medida do ângulo em graus? A gente divide a circunferência em 360 partes, tá certo? Se a gente estiver falando de medida de arco em graus, a gente tem que ter a ideia que a circunferência em questão ela está sendo dividida em 360 partes. Cada parte dessa corresponde a um grau, certo? Um grau é uma dessas 360 partes, ok? Cada uma dessas partes, cada grau, ele também pode ser subdividido. Ele pode ser subdividido em outras 60 partes que a gente chama de minutos. E cada minuto ele pode ser subdividido em outras 60 partes que a gente chama de segundos. Tá certo? Então, quando a gente fala em grau, é a ideia que uma circunferência ela vai ser dividida em 360 partes iguais, certo? Cada uma dessas partes pode ser subdividida em outras 60, os minutos, e cada minuto pode ser subdividido em outras 60 partes, que são os segundos. Tá certo? A gente está falando aí do ângulo. E o que seria a medida em radiano? Radiano é uma forma da gente medir o ângulo
só que relacionando com o comprimento. Como assim, professor? Você falou que medida e comprimento são coisas diferentes? São. Só que a gente consegue estabelecer aí uma relação. Como assim? Aqui os comprimentos dessas duas circunferências são diferentes. Mas o que vai acontecer? Se eu pegar o raio dessa menor aqui, né? E eu colocar ele sobre a circunferência, ó, como se eu esticasse, ó. Isso daqui é o raio, tá certo? O raio dessa daqui eu vou fazer na cor azul, tá certo? Eu esticasse ele e colocasse ele aqui em cima. Esse tamanho de arco aqui, ele vai determinar o quê? Ele vai determinar um ângulo, tá certo? Ó, esse arco formado, né? Esse arco que tem a mesma medida, esse arco que tem o mesmo comprimento, tá certo? Posso falar em medida aí não. Esse arco que tem o mesmo comprimento, ó, quando eu pegar esse daqui e medir, ele tiver o mesmo comprimento do raio, né? Nessa primeira aqui, ela vai determinar um ângulo. Se eu fizer a mesma coisa com esse outro, dessa circunferência maior, pegar, medir esse raio aqui e fazer uma outra medida sobre a circunferência, marcar um outro arco, certo? Que tenha o mesmo comprimento do raio, esses dois ângulos, tanto da circunferência menor quanto da circunferência maior, vão ser iguais, tá certo? Peguei essa medida aqui desse raio da menor, coloquei aqui, né? Ele vai determinar um raio, um arco. Peguei o raio dessa maior, coloquei aqui, ela vai determinar um raio. Esses dois arcos, eles vão ter a mesma medida em graus, tá certo? Então a gente consegue estabelecer o seguinte, a gente consegue estabelecer uma medida de ângulos, digamos assim, né? Usando o quê? O raio da circunferência. Cada circunferência, uma pequenininha, uma menorzinha, uma um pouquinho maior, ela vai ter uma medida de raio diferente. Só que quando você colocar esses raios e tentar medir esse arco usando esse comprimento desses raios, você vai conseguir, digamos, que a mesma medida. Um raio da pequenininha vai formar o mesmo arco, né, com o mesmo ângulo, com a mesma medida, do que uma um pouco maior. Tá certo? E o que é o radiano, professor, que você falou aí? O radiano é o quê? É o arco, certo? Que tem um comprimento igual ao raio da circunferência. Então, quando eu falo em um radiano, significa o quê? O arco cujo comprimento, esse tamanho, ele coincide com esse raio aqui. Tá certo? Aqui, o que seria um radiano aqui? O comprimento aqui, certo? Coincide com esse raio. Tá certo? E aí, a gente consegue estabelecer qual é o comprimento da circunferência. Qual é o comprimento de qualquer circunferência? Ele está relacionado com um raio. Tá certo? Um raio, uma circunferência pequena, vai ter um comprimento pequeno, porque vai depender do raio. Toda circunferência, o comprimento dela vai depender do raio dela. Então, para qualquer circunferência, o comprimento é igual a 2πr. Tá certo? Qualquer circunferência, o comprimento é 2πr. Ok? E aí, você consegue estabelecer o quê? Você consegue estabelecer a medida do arco relacionando ao comprimento do raio. Tá certo? Então, pronto. Então, entendemos o que é um arco, é um pedaço da circunferência, né? Vimos que a gente pode medir um arco, né? O arco, ele é medido, nessa medida do arco, ela está relacionada com o ângulo central, né? Correspondente ao arco. Quando você marca dois pontos aqui que determinam um arco, esse arco ele vai ter uma relação com o ângulo interno formado. Tá certo? A gente pode medir em graus, uma volta completa corresponde a 360 graus, ou a gente pode medir em radianos. Um radiano vai ser o quê? Vai ser o arco com
comprimento igual, né, de mesmo tamanho de um raio, tá certo? Só uma curiosidade, um radiano, ele tem aproximadamente 57 graus, tá certo? 57 graus e uns minutinhos aí, eu não lembro de cabeça. Mas tem aproximadamente 57 graus. Então, tanto faz você pegar um raio, um radiano, numa circunferência pequenininha, quanto um radiano numa circunferência grande. Quando você for medir a abertura, vai dar exatamente os mesmos 57 graus, tá certo? E aí pronto. Então, essa foi a ideia de arco de circunferência. Agora vamos à conversão, né? Como é que a gente transforma de radianos para graus e de graus para radiano. Bom, pessoal, vamos aos exemplos. Aqui nós temos dois exemplos. Vamos começar pela letra A. Para a gente escrever 40 graus em radianos. Então, vamos usar a regra de 3. Certo? Aqui eu coloquei graus, aqui eu vou colocar radianos, certo? Eu quero saber o seguinte, eu sei que 360 graus correspondem a 2 pi radianos, tá certo? 360 graus correspondem a 2 pi radianos. Uma volta completa eu divido 360 partes, cada um é 1 grau, e o comprimento de uma circunferência é 2 pi radianos. Certo? Aqui eu tenho o quê? Eu quero saber quanto equivale a 40 graus. Eu não sei a medida em radianos, eu boto x. Tá certo? Aí você faz uma regrinha de 3, simples. A gente vai ter que 360 vezes x é igual a 40, que multiplica 2π. Tá certo? Divide dos dois lados por 360, a gente vai ter que 2 vezes 40 dá 80, 80π. Sobre 360 é igual ao valor que eu estou procurando, né? Aqui eu simplifico esses dois zeros, simplifico por 4 em cima e embaixo, eu vou ter que 2 sobre 9π, tá certo? Então x é igual a 2 sobre 9π, o quê? Radianos, a gente pode escrever dos radianos, tá certo? Radianos, ok? Que é uma medida em relação ao raio da circunferência. Então, sempre está atrelado ao raio da circunferência. Tá certo? Se você não colocar, fica só um número aí. Isso aqui é uma medida em relação à abertura, ao ângulo da circunferência, fica atrelado ao raio. Certo? Próximo exemplo. Tenho aqui 3 sobre 4 pi radianos, eu quero converter para graus. A mesma ideia. Aqui a gente coloca o grau, aqui a gente coloca o radiano, né? 360 graus correspondem a 2 pi radianos. Quero saber a medida em graus. Eu tenho aqui 3/4 pi, certo? Mesma coisa, regrinha de 3, como é que vai ficar? 2π, x é igual a 360 vezes 3π sobre 4, certo? Aqui a gente pode simplificar, ó, 360 por 4 dá 90, então vai ficar 90 vezes 3π aqui. Aí eu posso dividir dos dois lados por 2π. Então aqui eu posso dividir por 2π, certo? Dividir aqui esse lado e esse lado por 2π. Aqui eu posso simplificar o π, ó. E 90 dividido por 2 é o quê? 45. Então vai ficar 45, né? Vezes 3. 45 vezes 3 dá quanto? 45 vezes 3 é 150 menos 15. 150 menos 10 é 40, é 135 graus. Tá certo? Então, 3π sobre 4
radianos, se a gente converter para graus, vai ser igual a 135 graus. Tá certo? Então esse é um valor, né? Esses são dois exemplos que a gente não fala aí de minutos, de segundos. Vamos fazer um exemplozinho que envolve minutos e segundos para a gente ver como é que a gente faz, né? Quando aparecem os minutos, né? Que é do mesmo jeito, uma regra de 3, só que a gente tem que converter tudo ou para minutos ou para segundos. Bom, pessoal, vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo, nós temos que converter 36 graus e 45 minutos em radianos, certo? A ideia é a mesma. Coloca aqui graus, esse lado aqui, radianos, certo? Então, o que vai acontecer? A gente sabe, a gente tem aqui a medida em graus e em minutos, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso daqui tudinho em minutos, tá certo? Então 36 graus a gente sabe o seguinte, que 1 grau são 60 minutos, tá certo? Então 36 graus vão ser quantos minutos? Então sabe como é que a gente faz? Multiplica 36 vezes 60. Quando você multiplicar 36 vezes 60 minutos, você vai saber quantos minutos vamos ter em 36 graus. 36 vezes 60 é 2160. Então, 36 graus é igual a 36 vezes 60 minutos, que dá 2160 minutos. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho 36 graus e 45 minutos. Então, 36 graus e 45 minutos, basta eu somar isso aqui a 45. Quando eu somar, isso aqui vai dar 2205, tá certo? Só que somando mais 45 minutos, tá certo? E agora, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, 180 graus. Para simplificar a nossa vida, a gente sabe que 180 graus equivale a quantos radianos? 180 graus é a metade de uma volta. Se uma volta é 2 pi radianos, então 180 graus a metade é pi. Tá certo? 360 graus equivale a 2 pi radianos. A metade disso é 180. Metade de 2 pi radianos é pi radianos. Né? Então 180 a gente também tem que colocar em minutos. Se aqui eu vou colocar em minutos, ó, aqui está em minutos, aqui também tem que estar em minutos. Tem que estar tudo na mesma medida. Então eu vou colocar 180, eu vou converter 180 graus para minutos. Quanto que é 180 graus em minutos? Multiplicar 180 vezes 60 minutos. Quando eu multiplicar isso daí vai dar 10.800 minutos. Tá certo? Então vai ficar aqui 10.800 minutos, certo? Está para pi radianos, tá certo? Transformei 180 graus, ó, 180 graus em minutos, está aqui. Aqui eu vou botar minutos, tá certo? Minutos. Ok? É graus, só que eu estou usando a medição em minutos. E eu quero saber quanto vale, né? Quanto vale em radianos 2.205 minutos. Aí eu não sei, eu boto X. Aí você multiplica 10.800. X é igual a 2.205 radianos. Vou dividir dos dois lados por 10.800, então X vai ser igual a 2.205 pi dividido por 10.800. Isso aqui não dá para dividir, eu vou simplificar. Simplificando, você consegue simplificar em cima e embaixo
por 45. Aqui eu vou dividir por 45 e embaixo eu vou dividir por 45, tá certo? 2.205 dividido por 45 vai dar 49, embaixo vai dar 240. Então vai ficar 49 por 240, pi. Pi o quê? Pi radianos, tá certo? Então essa daqui é a resposta da C. 36 graus e 45 minutos em radianos é equivalente 35 graus e 45 minutos, convertido para radianos é 49 sobre 240 pi radianos, tá certo? Então esse foi o nosso exemplo C. Bom pessoal, vamos ao nosso último exemplo. Para converter 151 sobre 360 pi radianos em graus, certo? Então, mesma coisa, aqui eu vou botar graus, aqui eu vou botar radianos, certo? Sei que 360 graus, né, é igual, vou botar 180. 180 graus é igual a pi radianos, né? E aí eu quero saber em quantos graus, esse eu não sei, é esse cara aqui que corresponde. Então é 151 pi sobre 360. Mesmo jeito, regrinha de 3, multiplica. Ok? Então você vai ter x pi vezes x é igual a 180 vezes 151 sobre 360 pi, certo? Aqui multiplicando esses dois de cima, ó, aqui eu vou dividir os dois lados por pi. Então, ó, esse vai desaparecer com esse. Vai ficar só o x. 180 vezes 151 dá 27.180. Dividido por 360. Quando a gente fazer essa divisão, 27.180, a gente vai ter que x é igual a 75,5. 75,5 o quê? 75,5 o quê? Graus. Tá certo? Então, se a resposta perguntasse, se tivesse alguma alternativa como essa aqui, você poderia marcar essa. Só que tome cuidado, a resposta pode vir com a parte inteira dos graus e essa parte que seria a parte fracionária em minutos. Tá certo? Então tome cuidado. O que vai acontecer? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então 0,5 grau é o quê? É 0,5 vezes 60 minutos. Certo? Então 0,5 grau é a metade de 60 minutos, que é 30 minutos. Então, a resposta ela poderia vir assim ou poderia vir assim, ó. X é igual a 75 graus e 30 minutos. Tá certo? Então, cuidado. Se a resposta vai vir assim ou vir assim. Ah, professor, eu fiz, deu 75,5 graus. Né? Não tem nenhuma alternativa nas perguntas que o senhor colocou. Não tem nenhuma alternativa com 75,5 graus. Tem 75 graus e 30 minutos. A alternativa correta é essa. A gente converteu a parte não inteira dos graus em minutos. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula sobre arcos de circunferência, como a gente transforma graus em radianos e radianos em graus. Tá certo? E para finalizar, a gente vai ver quanto que um radiano corresponde em graus, tá certo? É uma curiosidade.
Bom, pessoal, vamos à nossa curiosidade. Quero saber, um radiano corresponde a quantos graus? Então, coloquei graus aqui, radianos. Eu sei que 180 graus correspondem a π radianos, certo? Π é um número irracional, certo? Só para lembrar, π equivale a aproximadamente 3,14, tá certo? Então, π radianos e x, né? Eu quero saber quantos graus é para 1 radiano. Aqui são π radianos, 3,14 radianos. Aqui, aproximadamente 3,14 radianos. Eu quero saber 1 radiano. O comprimento de um raio, o tamanho de um raio, equivale a quantos graus numa circunferência. Então, vamos lá. Regra 3, ó. Regra 3. A gente tem que π vezes x é igual a 180. Π é um número, eu vou dividir dos dois lados por π. Então, x é igual a 180 dividido por π. π é aproximadamente 3,14. Quando você dividir 180 por 3,14, você vai chegar ao valor de 57,3. 57,3 graus. Tá certo? Professor, essa resposta final, se você não mexer na parte não inteira aí, sim. Agora, pode ser que a resposta venha em minutos. Então, você vai ter que lembrar que 1 grau corresponde a 60 minutos. 0,3 graus é o quê? É 0,3 vezes 60. Certo? 0,3 é o quê? É 3 sobre 10 vezes 60. Ó, corta aqui. 3 vezes 6, 18. Ó. Então, é 18. 18 o quê? 18 minutos. Certo? Então, se você colocar a resposta, se tiver alguma alternativa assim, você pode marcar graus. Se não tiver, ela pode vir assim também. 57 graus para a parte inteira e 18 minutos para a parte não inteira. Tá certo? Então, 1 radiano corresponde a 57 graus e 18 minutos. Tá certo? Então, pronto. Com isso, nós encerramos esse vídeo sobre arcos na circunferência. Tá certo? A gente viu o que era um arco, né, de maneira breve, bem simplificada. Vimos como converter grau para radiano para grau e fizemos exemplos também envolvendo minutos. Ok? Então essa foi a nossa aula. Um abraço e até o próximo vídeo.